A disputa pela hegemonia mundial ela teve diversas características ao longo do tempo. A gente tem que do século XIX até o final da Segunda Guerra Mundial, essa disputa hegemônica ela vai ser caracterizada pela multipolaridade, né, no qual vários países vão disputar essa hegemonia mundial. Aí depois do final da Segunda Guerra Mundial a gente vai ter o início da Guerra Fria, né, que vai terminar em 1888 e durante essa Guerra Fria a gente vai ter uma bipolaridade, né, entre Estados Unidos e União Soviética. A partir daí, né, com a vitória dos Estados Unidos, vai ter aí a unipolaridade dos Estados Unidos, né, exercendo influência econômica e política no mundo inteiro. E, dentre essas mudanças de características da disputa pela hegemonia mundial, a gente vai ter diversos acontecimentos, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, vai ser principalmente relacionada aí à disputa por mercados entre potências industriais que buscaram defender, né, seus interesses aí econômicos, políticos e ampliar sua influência mundial. A Tríplice Entente e a Tríplice Aliança, né, vão disputar essa guerra, a Tríplice Entente com Reino Unido, França e Rússia, e a Tríplice Aliança com a Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Né? Apesar de a gente ter a saída, né, da União Soviética, da Tríplice Entente, né, pela Revolução Socialista, né, que ela vai sofrer, a gente vai ter a vitória, né, dessa Tríplice Entente, que vai ser influenciada principalmente pela entrada dos Estados Unidos nesse grupo. Com o término da Segunda Guerra Mundial, relações internacionais entre países passaram a ser influenciadas pelas disputas por poder entre Estados Unidos e União Soviética, e a situação durou quase 45 anos. Socialismo, sistema político e econômico com base na coletivação dos meios de produção, no fim da propriedade privada e das classes sociais, expandiu-se principalmente para os países da Europa Oriental. Na Alemanha, a porção oriental, então ocupada pelos soviéticos, tornou-se socialista em 1949. Passou a ser denominada oficialmente República Democrática Alemã, conhecida também como Alemanha Oriental. A porção ocidental, então ocupada pelos Estados Unidos, Reino Unido e França, permaneceu capitalista e passou a ser chamada de República Federal Alemã, ou Alemanha Ocidental. Sob o pretexto de impedir a fuga de mão de obra especializada para o lado ocidental, a Alemanha Oriental construiu o Muro de Berlim. A construção, iniciada em 1961, foi concluída em 1973. A União Soviética tinha interesse na implantação do socialismo nos países da Europa Oriental, pois eles passariam a formar um bloco político e ideológico, teriam sua economia e seu mercado servindo ao crescimento econômico da URSS, formariam um escudo ou fariam o papel de Estado tampão contra as ameaças dos países capitalistas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos. Nesse contexto, os Estados Unidos anunciaram em 1947 a doutrina Truman e em 1948 o Plano Marshall, dando início ao período histórico das relações internacionais, conhecido como Guerra Fria, que durou entre 1947 e 1989. Em 1949, sob a liderança dos Estados Unidos, foi criada a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que tinha o objetivo de garantir a existência do sistema capitalista na Europa Ocidental e defender as liberdades democráticas com a colaboração dos países membros. Em 1955, foi criado pelo Bloco Socialista o Pacto de Varsóvia, que tinha objetivos semelhantes aos da OTAN. Em 1957, os países membros da OTAN entregaram aos Estados Unidos equipamentos de guerra. A Guerra Fria foi um confronto indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética, respectivamente o Bloco Capitalista e o Bloco Socialista, que ocorreu de 1947 a 1989. No final da década de 1940, ambos os países detinham de armas nucleares, o que fez a população temer uma terceira guerra mundial. Além disso, ambos os países buscavam a hegemonia mundial, por isso visavam garantir e ampliar sua área de influência. Durante a Guerra Fria, houve uma grande corrida armamentista e espacial entre Estados Unidos e União Soviética, com o intuito de mostrar a superioridade dos seus modelos de sociedade. Em ambas potências, houve grande interesse nos setores militar e aeroespacial, o que abriu as portas para a conquista espacial. Essa corrida inicia-se em 1957, com o lançamento do satélite Sputnik, da União Soviética. Logo depois, em 1958,
os Estados Unidos lançam o Explorer 1, empatando assim a disputa entre as duas potências. A partir da década de 1980, várias mudanças no cenário político internacional levaram à gradual transformação do mundo bipolar. Em 1985, Mikhail Gorbachev subiu ao poder na União Soviética e revelou à sociedade soviética e ao mundo a situação do socialismo real. Fazendo acordos com o governo dos Estados Unidos para a redução dos arsenais atômicos dos dois países, Gorbachev promoveu reformas econômicas e políticas nas repúblicas soviéticas. Procurou superar insatisfações sociais internas decorrentes da escassez de alimentos e de bens de consumo. Promoveu a libertação de presos políticos, acabou com a censura e permitiu a organização de novos partidos políticos e eleições livres. Por fim, tornou o socialismo democrático, o que paradoxalmente acelerou o seu fim. No contexto da crise vivida pela economia soviética, que também repercutiu em outros países do bloco socialista, e da abertura política promovida por Gorbachev, a Alemanha Oriental iniciou em 1987 uma aproximação com a Alemanha Ocidental. Entre outros fatores, isso contribuiu para a derrubada do Muro de Berlim em 1989. No ano seguinte, a Alemanha reunificou-se, pondo ao fim o socialismo que vigorava na Alemanha Oriental. Esses eventos, com forte participação popular, impulsionaram a queda dos governos socialistas nos países do leste europeu. Em meio a crises políticas, econômicas e sociais, Gorbachev renunciou ao poder na União Soviética em dezembro de 1991, quando o país deixou de existir. As 15 repúblicas que compunham tornaram-se estados independentes. 11 delas se associaram e formaram a Comunidade dos Estados Independentes. O fim dessa superpotência marcou também o fim da bipolarização geopolítica e inaugurou uma nova fase nas relações internacionais.